Olá, para quem não me conhece, meu nome é Rosângela Teixeira, sou psicóloga junguiana, mas uma psicóloga que mostra Jung de uma forma muito prática no dia a dia das nossas vidas, né? Como aqueles conceitos tão profundos dele, que ele criou e que a gente vê como eles se apresentam o tempo todo no nosso dia a dia. Então tem sido esse o meu trabalho e hoje eu vim falar sobre ego, porque é o complexo central da nossa personalidade, mas muito criticado, né? Falam demais dele, porque a culpa é do meu ego, porque o ego é arrogante, porque o ego do fulano é orgulhoso, porque é um ego medroso. É mesmo, né? É mesmo, porque como eu disse, é o complexo central, é o centro da nossa personalidade, só que o ego tem uma super tarefa. Ele lida com a realidade externa e com a realidade interna. Ele é um feixe de energias onde todas as experiências desde do nosso nascimento vão se agrupando ali, vão ficando ali e cada vez mais de acordo com o nosso crescimento, com o passar dos anos, a gente sempre vai adquirindo experiências, se juntando a essas anteriores, a essas primeiras experiências, né? E que nós não nascemos aqui com ele, claro, nós nascemos inconscientes, mas não tábula rasa, como eu já falei na live dos arquétipos. A gente traz toda a história da humanidade, segundo Jung, mas a gente vai formando o ego naqueles primeiros anos. Então, o ego vive experiências muito fortes, porque ele ainda lá atrás, no início da nossa vida, somos crianças, então ele vai vivendo aquelas experiências com muita intensidade, né, para um ego de criança, mas vai sendo formado ali. Vamos crescendo e formando os nossos egos com várias experiências que iremos viver ao longo do tempo. O ego, ele manda muito na nossa primeira etapa da vida, no primeiro semestre, como os junguianos gostam de chamar. É aquela etapa em que é super produtiva, em que a gente namora, estuda, se forma, tem seu primeiro emprego, tem seu primeiro carro, às vezes se casam, tem filhos. Então essa é a etapa do ego, é muito produtiva para o meio exterior. Então ele é super necessário, gente, super. O ego é fundamental para a nossa personalidade, para a gente criar no mundo. Eu estou aqui falando com o meu ego, vocês estão aí escutando com o ego de vocês. Então é fundamental para que a gente lide com a vida, com a realidade. Só que ele não lida só com a realidade externa. Ele vai construir toda a nossa personalidade nesse primeiro período, possivelmente até os 35 anos, segundo a psicologia junguiana, e depois a fase dele muda. A fase de construir muita coisa muda, porque o processo de individuação precisa começar. É hora dele começar a dialogar com os aspectos internos que até agora não havia tanta necessidade. A partir dos 35, 38 anos, ele vai ter que sentar no banco de trás do carro, como eu costumo falar, e dar ouvidos à nossa psique, ao restante dela, que ele mesmo precisou guardar. Então, aqueles conteúdos que ele negou, que ele reprimiu, porque o ego é uma estrutura medrosa, é uma estrutura frágil, justamente por isso, gente, porque ele lida com duas realidades, a realidade externa e a realidade interna, de muita emoção. Foi ele que foi guardando aquilo que ele achava que não era bom para ele, que aquela família não ia gostar dele se ele fosse assim. Então ele não gostou, sombra.
não gostaram, não vão aprovar o comportamento, ele jogava na sombra. Ele foi usando mecanismos de defesa dele, repressão, negação, foi deixando tudo lá guardado. Aí a metade da vida chega e diz para ele: senhor ego, querido ego, agora você vai ter que dialogar, agora você vai ter que dar ouvidos àqueles conteúdos que você mesmo jogou na sombra. E aí a sombra vem tentando conversar com ele, mas como ele já sentiu também muito medo, como ele sabe bem o que ele tem guardado, de onde vem, por que guardou, ele continua resistindo a esse diálogo com a sombra. Mas a sombra, como qualquer um de nós, não quer ser rejeitada. Então a sombra vai se fazer ouvir a partir dos 35, 38 anos. Ela vai tentar, ela vai humanizar situações. Os nossos complexos vão também atualizando tudo que foi guardado pelo próprio ego, atualizando para ele: olha, cara, tem isso aqui, ó, tem essa raiva aqui, tem muita raiva aqui, ego, tem muita culpa, você tá percebendo que o ego sabota. O ego é importantíssimo, gente, vem dele o nosso foco, a nossa atenção, a nossa consciência é dele, mas se ele quiser, se ele for resistente, e resistência aí eu chamo para vocês, eu dou nome a esse personagem de medo, se ele for extremamente resistente, ele não deixa vir. A sombra, como todos nós, não quer ser rejeitada. Ela não vai aceitar isso numa boa. Além disso, o Jung diz assim: olha só, não viemos aqui ser perfeito, viemos aqui ser uma totalidade. Então, senhor ego, olhe lá para dentro, deixa a sombra trazer conteúdo, deixa os seus complexos agirem aí no dia a dia da sua vida para você lidar com aquilo que você mesmo guardou lá atrás. Então gente, essa é a nossa tarefa com o nosso ego. Fortalecemos o nosso ego como? Porque eu encontro muitas pessoas que querem criticar o ego, dizer que a culpa é do ego. Não, gente. O ego é uma parte da nossa personalidade fundamental, desde que ele converse com a sombra. Se ele não conseguir ter esse diálogo com a sombra, ele ficará medroso, resistente, autoritário, compulsivo. Ele fará um pânico com facilidade, são deles essas escolhas. Ele sabotará a nossa vida, ele decidirá não ter relacionamento na vida dele. Então ele criará essas situações fora. Por quê, gente? Simplesmente porque não quer esse contato com a sombra. Simplesmente porque não quer amadurecer nesse contato com a sombra. Quanto menos contato com a sombra temos, mais frágeis somos. Quanto mais frágeis somos, menos contato queremos ter com a sombra. Só que eu vou repetir aqui o que eu disse, que Jung deixa muito claro pra gente. Viemos aqui para um caminho de individuação. Nesse caminho de individuação, nós temos que ser uma totalidade. Perfeito jamais. Perfeição é do ego. Totalidade é da sombra conversando com o ego. É dessa comunicação dos dois que a nossa vida segue. É feliz, harmônica. Gente, felicidade é muito do ego. Ele quer muito ser feliz, ele quer muito ficar calmo, é dele essa história, sem contato com a sombra. Então nós não vamos ser felizes o tempo todo, não é isso a nossa vida, nunca será, gente, mas nós vamos viver uma vida harmônica, em equilíbrio, saudável. Eu acho que isso se resume numa felicidade. Dias muito bons, outros nem tanto, e é assim que a nossa vida segue íntegra, porque estamos íntegros, porque somos ego e sombra. Tem complexos se comunicando com ego, tem sombra se comunicando, tem arquétipos vindo à consciência, tem uma vida consciente, fácil de ser, simples de ser lidada. Tá? Então é isso, gente. Essa é a importância do ego, deixar ele conversar com a sombra.
O pessoal diz assim pra mim, Rô, mas como é que eu amadureço? A gente amadurece no contato com a sombra. Maturidade é isso, é o contato do ego com a sombra. Esse diálogo honesto, esse diálogo em que é possível se fazer escolhas mais saudáveis para a nossa vida. Gente, se você ainda se inscreva no meu canal no YouTube, toda semana eu trago um conteúdo novo e ative aí o sininho para receber novos conteúdos. Até a próxima semana.